Fala galera, aqui quem fala é o Thomas, professor de Física 2, trazendo para vocês a nossa aula de correção aí da lista de revisão. Vou lembrá-los que, Física 2, essa lista é aquela primeira que eu passei quando a gente entrou nesse processo aí de afastamento, quando eu postar a aula de sexta-feira, juntamente com esse vídeo que vocês estão vendo, espero, também postarei a lista, para caso alguém tenha perdido, não acho, cadê, onde é que está, já vai estar a lista lá, certo? Então, vou tentar explicar o máximo também na postagem, para não ter ninguém perdido. Sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos embora. Então, questão 1. Com relação ao efeito fotoelétrico, são feitas as seguintes afirmações. 1. Pode ser explicado satisfatoriamente com a adoção do modelo corpuscular da luz. Verdade, né? É a explicação mais satisfatória, inclusive, proposta por Einstein, né, que a luz se comporta como corpúsculos, como partícula, e aí deu seu nome a essa partícula de fóton. 2. Consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. Essa é a definição, né, de efeito fotoelétrico. Então, realmente, verdade. 3. Uma superfície metálica fotossensível somente emite elétrons quando a frequência da luz incidente nessa superfície excede um certo valor mínimo que depende do material. Exatamente. Esse valor mínimo que depende do material a gente chama de função trabalho, ou como vocês podem até achar por aí, como função trabalho. Então, W ou φ. Então, 1, 2, 3 certos, logo a letra A nos resta. Beleza? 2. Ela começa aqui menorzinha, eu dou uma ampliada. E 2. Questão 2. Considere as afirmações a seguir com relação ao efeito fotoelétrico. 1. A energia cinética do elétron emitido pelo material depende da intensidade da radiação incidente. Falso. Não depende da intensidade. A energia cinética depende da frequência, e a gente vai ver isso daqui a pouco numa simulação. 2. Somente ocorre quando há incidência de elétrons sobre uma superfície metálica. Então, só vai haver efeito fotoelétrico quando tiver uma incidência de elétrons? Não. Né? A gente não precisa incidir elétrons, a gente precisa incidir fóton, luz, né? Partículas de luz, radiação eletromagnética. 3. A quantidade de elétrons emitido pelo material depende da intensidade da luz incidente. Isso sim é verdade. Ok? A gente vai trabalhar um pouquinho mais isso daqui a pouquinho. E 4. A menor energia cinética do elétron emitido pelo material é igual a zero. Também é verdade, né? Zero é o limiar que a gente tem. A partir disso, o elétron sai da placa. Só como exemplo para a gente ver isso em ação, eu trago aqui, né, essa simulaçãozinha, tá? Então vamos lá. Primeiro, vou botar aqui uma luz com alto comprimento de onda, consequentemente baixa frequência. E vou ligar aqui, irradiando uma plaquinha de sódio. E botar a intensidade 100%. E a gente vê que não saem elétrons do material. Conforme eu vou, e aí eu vou botar uma intensidade aqui de 50%, só para a gente ter uma ideia. Conforme eu vou alterando o comprimento de onda, consequentemente cor e frequência, vai chegar numa hora que eu vou atingir a frequência suficiente, né? Eu vou passar a energia de ligação aqui do elétron e vou conseguir tirá-los da placa, ok? Agora, quando eu aumento a intensidade da luz, olha o que vai acontecer com meus elétrons. Vão começar a sair mais da placa. Então, quando ele fala aqui, a quantidade de elétrons emitidos pelo material depende da intensidade. Verdade. Você vê que quando eu diminuir a intensidade, sai menos elétrons do que quando eu estou com uma intensidade alta. Vou aumentar a frequência para ter mais elétrons saindo. Lembrando, e cada vez mais rápidos, né? Porque, de novo,
a energia cinética ela não depende da intensidade. Ó. Você vê que quando eu aumento a intensidade, eles saem com a mesma velocidade, só que saem mais elétrons. Então a energia cinética é a mesma, porém com cada vez mais elétrons saindo da placa. Certo? Você vê que aqui a corrente até aumenta, enfim. Isso é só uma demonstraçãozinha, tá? Vamos voltar lá para a apresentação. Logo, nos resta aqui marcar 3 e 4, que é a letra C de casa. Beleza? Bora! Opa, tá pequenininho, mas a gente aumenta. Vou deixar um pouquinho menor. Centralizar aqui pra gente. Ó. Questão 3. 2 metais foram submetidos a experimentos característicos do efeito fotoelétrico. As energias cinéticas máximas dos fotoelétrons emitidos foram medidas em função da frequência da radiação incidente sobre os metais, conforme a figura abaixo. Ou seja, aqui você tem o gráfico da energia cinética pela frequência e aqui você tem uma perspectiva da função trabalho do corpo. Né? Por exemplo, o metal 2 tem função trabalho 1,64. Ok? Então, o valor da função trabalho em eletrovolts do metal 1. Então, agora eu quero saber W do metal 1. Ok? Bom, então vamos lembrar que a energia cinética de saída do fóton é igual à própria energia do fóton menos o trabalho. Né? Então, a energia de luz, a energia que o elétron sai, energia cinética, é igual à energia do fóton que atinge esse elétron menos a energia gasta para prender esse elétron na placa. Então você vê que isso é uma formulinha que mostra a conservação de energia, certo? Logo, o que a gente vai ter? Se eu analisar o gráfico, eu tenho que no ponto aqui ó, do metal 1, que ele tem a frequência 1,0 vezes 10 a 15, né, que é a luz que incide nesse metal, ele vai ter energia cinética zero. Ou seja, 0 é igual, o feio mais um zero, é igual a energia do fóton, que é HF, menos função trabalho. Aí, eu vou ter então que 0 é igual. Olha só, ele quer em eletronvolt. A energia aqui já está em eletronvolt e aqui a frequência está em hertz. Então tá tudo bonitinho. H é a constante de Planck. E aí, ó, vocês têm acesso a essa folhinha. Se não tem, também eu vou disponibilizar aqui nas imagens, física, aqui nas constantes. Vou puxar aqui esse quadrinho. Esse quadrinho está na apostila de vocês. Na primeira parte de revisão lá, ele fala, ou na primeira parte de exercício, se eu não me engano, ele fala isso aqui. Então, a gente vai ter sempre isso aqui em mãos, tá? A constante de Planck, que é dada aqui ó, em Joule por segundo, e outra em eletronvolt vezes segundo, que é essa que a gente tem que usar, né? Porque ele quer em eletronvolt. Eu tenho aqui já, por exemplo, o HC multiplicado, né? Que é a constante de Planck vezes a velocidade da luz. Aqui ele fala qual é a velocidade da luz. Ele dá a conversão de Joule para eletronvolt. Então, esse quadrinho aqui é bem importante da gente ter em mãos para facilitar o tempo aí para realizar as contas, tá? Então eu vou botar aqui um pouquinho menor, um pouquinho menor e já vou deixar aqui, depois a gente deve usar para outras questões, tá? Bom, então, ó, constante de Planck em eletronvolt é 4,14, como ele não deu no exercício, né? Então vou voltar aqui para 4,14 vezes 10 a menos 15 eletronvolt vezes segundo, vezes a frequência, que está marcada aqui, né? 1,0 vezes 10 a 15 menos a função trabalho, o que é que eu quero calcular. Então, desce um pouquinho para continuar. A gente tem o que? O W está
está aqui sozinho, ó, menos W. Então eu posso passar para cá, ó, ele positivo. E agora eu preciso fazer essa multiplicação. Lembrando que isso aqui é Hertz, é 1 sobre segundo. É a definição de Hertz. E aí, ó, segundo vai embora aqui com esse segundo, que está se dividindo, vai sobrar em eletrovolts, que é o que a gente quer mesmo. 4,14 é 4 vezes 1, né? 4,14. 10 a 15 vezes 10 a menos 15 dá 1, que multiplica 4,14. Então isso é 4,14 eletrovolts. Beleza, essa é a definição, é a função trabalho do metal 1. Vamos para B. O valor da frequência, eu vou dar uma ampliada aqui na B, que aqui a gente tem mais espaço. O valor da frequência mínima em Hertz para que ocorra a emissão fotoelétrica do metal 2. Então vamos olhar o metal 2. Então eu quero a frequência mínima, ou seja, a frequência de corte, para que haja a emissão de fotoelétrons. A energia cinética é zero nesse caso, como a gente não tem uma definição aqui de frequência, eu não sei que valor que é, só que eu sei, ó, o valor da função trabalho dela, 1,64. Então, eu posso escrever que EC é igual a energia menos a função trabalho. A energia cinética, como eu quero a frequência mínima, deixa eu botar uma linhazinha para ficar mais bonitinho, mínima. Se eu quero mínima, eu quero a frequência dita de corte, ou seja, eu quero que a energia cinética seja zero. Aqui aparece um 6, mas é zero. Então, ó, zero é igual a HF, aqui no caso a gente chama de F0, só para representar que é a frequência mínima, ou frequência de corte, menos ômega. Então, zero vai ser, de novo, ó, vamos requisitar aqui, ó, nossa folhinha. Constante de Planck, a gente não precisa decorar valor de constantes, tá? Então, 4,14 vezes 10 a menos 15, vezes a frequência de corte, que é a que eu quero descobrir, menos a função trabalho do metal 2, né, que é o que ele quer, que é 1,64. Então, menos aqui 1,64. Então, no fim eu vou ter o quê? Ó? Passo para lá dividindo, né? Passo para cá menos. Então, isso vai ficar menos 4,14 vezes 10 a menos 15 vezes F0. E isso tudo é igual a menos 1,64. Ora, então eu peguei isso tudo aqui e passei para o outro lado menos, ok? Menos de um lado, menos do outro, pode virar então mais, né? Como se eu multiplicasse tudo por menos 1. No fim, o que eu vou ter? Que a frequência de corte vai ser 1,64 dividido por 4,14 vezes 10 a menos 15. Eu fiz esses cálculos antes, justamente para a gente ganhar tempo aqui, tá? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, 1,64 dividido por 4,14 vai dar 0,39. 0,39. E esse 10 a menos 15 aqui, né, que está embaixo, propriedade de potência, o que a gente pode fazer? Subir com mais 15, né? Ou seja, subir mudando o expoente. Então, 0,39 vezes 10 a 15 positivo. Propriedade de potência, né? Posso inverter uma fração alterando o sinal do seu expoente. Só para ficar bonitinho a resposta, isso aqui já está ótimo, tá? Hertz. Isso aqui já é uma resposta, mas para deixar em notação científica,
eu escrevo como 3,9, ou seja, eu não roubei um 10 aqui para multiplicar e dar esse número, logo vezes 10 a 14 Hz. A faixa de 10 a 14 é uma faixa mais comum aí de frequências de cores conhecidas, certo? Mas enfim, também não precisa se preocupar tanto. Vou deixar torto mesmo para não pegar em cima. 3,9. Vamos lá, letra C. A energia cinética máxima dos fotoelétrons emitidos quando a incidência sobre o metal 2 de uma radiação de comprimento de onda. Aí aqui deu um errinho, tá? Esse 7 deveria estar aqui em cima como menos 7. Não sei se para vocês na folha ficou 10 a menos 7. Aí talvez pode ter atrapalhado um pouco. Eu não vi esse erro. Peço perdão. Mas então, 1,5 vezes 10 a menos 7 é o comprimento de onda. Então, de novo, ó, a energia cinética máxima dos fotoelétrons emitidos quando a incidência sobre o metal 2 de uma radiação de comprimento de onda 1,5 vezes 10 a menos 7 metros. Tá? Às vezes dá uma salvada automática e a letra trava. Aí. Bom, aí vamos de novo. Eu aqui acabei de usar para o metal 2. Então é repetir essa ideia, só que agora eu quero medir a energia cinética. Então, energia cinética vai ser igual. Aí vamos pensar que HF, né, vou escrever aqui depois eu apago. HF não resolve o meu problema, porque eu não estou falando de frequência, eu estou falando de comprimento de onda. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Deixa eu apagar e resolver. Linhazinha, pá. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos lembrar aqui no cantinho da fórmula de velocidade de uma onda, né? No caso, a velocidade da onda eletromagnética é C, e isso é igual a lambda vezes F. Logo, eu posso pegar, né, como eu quero substituir o F que já existe na conta, eu posso falar que C sobre lambda é igual a F. Certo? Então, peguei o lambda e passei dividindo. Isso aqui. Logo, quando eu for trocar, o que a gente vai ter? Ó? A gente não vai ter H, constante de... Opa, vou fazer de azul. H, constante de Planck, vezes, e aí sim, ó, F menos a função trabalho. Só que quem é F? C sobre lambda. Então, aonde tem F, eu vou trocar por isso. Então, H, C sobre lambda menos W. HC, então, vai ser... Bom, vamos lá. Deixa eu mexer aqui. HC, olha só, nessa folhinha a gente já tem HC multiplicado. Olha que lindo. E melhor ainda, já tem tanto em eletronvolt vezes nanômetro, quanto tem eletronvolt vezes metro. Como aqui ele está medindo o comprimento de onda em metro, a gente vai usar este valor, 1,240 vezes 10 a menos 6. Ou seja, aqui ó, HC eu já vou trocar direto por 1,240 vezes 10 a menos 6. Sobre lambda, que é 1,5 vezes 10 a menos 7, menos a função trabalho aqui, ó, que é 1,64, a gente já usou. Função trabalho do metal 2, 1,64. Bom, quando a gente for fazer agora questões que envolvam o comprimento de onda, eu já não preciso fazer essa jogadinha, tá? Eu já tenho que ter em mente que essa energia do fóton vai ser HC sobre lambda, que é a mesma coisa que H vezes F. Então tudo depende do que eu estou falando, tá? Bom, então, de novo, né, eu já fiz essa continha aí. Vou aqui só conferir 1, cadê? Na letra C, né? Já fiz, deu 6,64
eletrovult, né? Porque aqui em cima deu 4,28 menos 1,64, 6,64 eletrovvolts, ok? Aqui. Beleza. Pequenininho, vou aumentar a questão 4. A tabela abaixo mostra as frequências para 3 tipos distintos de ondas eletromagnéticas que irão atingir uma placa metálica cuja função trabalho corresponde a 4,5 eletrovvolts. Então essa é a função trabalho, né, da placa. A partir dos valores das frequências podemos afirmar. Então na onda A a gente tem uma frequência, na onda B outra, na onda C outra, na onda D outra. Dados é que ele deu os dados. Considere a constante de Planck como H igual a 4 vezes 10 a menos 5 eletrovvolts e a velocidade da luz no vácuo como 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, de novo, já tem os dados aqui. O que ele afirma na A? A onda C possui frequência menor do que a frequência de corte. Então, na primeira coisa para a gente analisar aí, a gente tem que ver qual é a frequência de corte. Qual é a frequência de corte? A frequência de corte é a frequência em que a energia cinética, então a energia cinética do elétron é igual à energia do fóton menos a função trabalho. A energia cinética tem que ser zero para eu ter a frequência de corte. Então zero é igual a H vezes F0 menos ômega. Só que H eu tenho, ele já me forneceu, 4,0 vezes 10 a menos 15 vezes F0, frequência de corte, menos 4,5. Ok. Aí, o que a gente vai ter? Então, isso tudo aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 15 vezes F0, eu vou passar para o outro lado, menos. Aqui, 10 a menos 15, F0, isso é igual a menos 4,5. Logo, dois negativos, né, um de cada lado, multiplico por menos 1, eles ficam positivos. E aí eu vou passar agora esse 4, né, vezes 10 a menos 15, dividindo. 4,0 vezes 10 a menos 15. Bom, então de novo, 4 dividido por 4,5 dividido por 4 vai dar 1,125. Já fiz as contas antes para a gente ganhar tempo. E esse 10 a menos 15, ele pode passar aqui para cima como 10 a mais 15. Logo, a frequência de corte, se eu quiser dar uma aproximada, né, vai ser 1, por regra de aproximação, quando chega em 5, a gente adiciona 1 aqui no último algarismo. 1,13 vezes 10 a 15 Hz. Essa é a minha frequência de corte. Então ele fala que a onda C possui frequência menor do que a frequência de corte. Mentira. Bem maior, inclusive, né? Vezes 10 a 16. Então uma ordem de grandeza maior aí. Então a gente vai para o próximo. Vou analisar a letra B. Aqui. Letra B. A energia cinética do fotoelétron atingido pela onda D é de 13,5 eletrovvolts. Bom, então se eu quiser, na letra B, analisar, eu vou ter que a energia cinética tem que ser igual a 13,5 eletrovvolts. Ora, só calcular que energia cinética é essa. A energia do fóton, que é HF menos o trabalho. Então a energia cinética vai ser H, 4,0 vezes 10 a menos 15, vezes a frequência aqui do... Né, que ele fala, a energia do fóton atingido pela onda D. A onda D, a frequência é 4,5 vezes 10 a 15, menos a função trabalho, que é 4,5.
Então, a nova energia cinética, ou a energia cinética do corpo, vai ser 4 vezes 4,5. Vou fazer por cores aqui. Ó. Número que multiplica número. Aqui é uma subtração, então não posso fazer direto. Então, 4 vezes 4,5 dá 18,0. Agora, 10 elevado a menos 15 vezes 10 elevado a mais 15 é 1, né? Somos os expoentes, 10 a menos 15 vezes 10 a mais 15, menos 15 com mais 15 dá 0, 10 elevado a 0 é 1. Então ele some aí na multiplicação. E sobra aí o menos 4,5. Então a energia cinética do corpo será de 13,5 eletronvolts, que é exatamente o que ele nos fala na questão B de bola, né? Então, um bom exercício é vocês tentarem fazer a C, a D e a E para tentar achar os erros, beleza? Que aí é um bom teste, né? Porque se der alguma coisa que ele está falando aqui, não deveria dar. Então, vocês fizeram algum equívoco. Para, por exemplo, calcular o comprimento de onda, fazer a jogadinha que a gente fez na última questão, é uma boa. Mas aí a gente fica então com a letra B de bola. Questão 5. Pequenininha, mas eu vou aumentar. Aqui. Questão 5. Que eu quis deixar bastante espaço para o cálculo. Aí ficou pequeno assim. Determine a frequência de corte para um material cuja função trabalho seja de 2,3 eletronvolts e ele me deu a constante de Planck. Então, de novo, né? Meio repetitivo, mas é assim que a gente aprende. Energia cinética vai ser igual a energia relativística, não, desculpa, energia do fóton menos a energia da função trabalho, né? O quanto que eu preciso de dar de energia para o corpo escapar do metal. Então, se eu quero a frequência de corte, já famosa, né? Que a gente tem que estar sabendo o que é uma frequência de corte. Então, se eu quero essa frequência de corte, eu quero que a energia cinética seja 0. Consequentemente, 0 é igual a constante de Planck vezes... Aqui, como ele quer frequência, então vezes F mesmo. Aí eu vou chamar de F0 menos W. Então, 0 é igual a H, que é 4,0 vezes 10 a menos 15, vezes a frequência de corte, que é o que eu quero descobrir, menos 2,3. Mesmo processo, tá? A gente poderia fazer inverso e tal, mas agora a gente já sabe que os dois lados vão ficar positivos, então não vou fazer essa jogadinha não, já vou passar positivo, hein? 4,0 vezes 10 a menos 15 vezes F0 é igual a 2,3. Passaria isso tudo negativo e multiplicaria tudo por menos 1. Mudei o sinal de quem ficou e quem passaria negativo continua positivo. F0 vai ser então 2,3 dividido por 4 vezes 10 a menos 15. Então F0 vai ser 2,3 dividido por 4. Vamos fazer essa conta que aí a gente vê como resolver. Vocês estarão em casa, então, consequentemente, não posso impedi-los de usar a calculadora nas questões. Né? Como a gente está num treinamento para Enem, aconselho a não usarem, mas não vou estar lá para impedir. Aconselho a não usarem para aprender a fazer conta desse tipo aqui. Porque lá no Enem, querendo ou não, por mais que não seja uma questão de frequência de corte de física quântica, aparece coisa do gênero em matemática, aparece coisa do gênero em cinemática na física, em ondas, enfim. O que mais aparece essas continhas chatas para vocês fazerem na hora da prova. Aí vamos pensar o seguinte. Eu tenho 2,3. Aí eu tenho 10 a menos 15 que eu posso, né, subir aqui, botar na parte superior, trocando o sinal do expoente. Sobre 4,0. Aí vamos pensar o seguinte, que
eu posso roubar 10 aqui, né? Já que tem 10 a 15, eu posso roubar um 10, vira 23. Se eu roubar outro 10, vira 230. Então eu posso escolher aqui, vou deixar 23 mesmo, que já resolve o meu problema. 23 vezes 10, então se eu roubei um 10 aqui, 14, né? Então sumir com a vírgula sem ter que fazer aquele truquezinho lá da divisão, de multiplicar os dois. Dividido por 4. Aí vou fazer aqui no cantinho. 23 dividido por 4. 2 não dá, dá aqui. Então, por 5 menos 20, sobra 3, vem 0,7 menos 28, sobra 2, vem 0, 5, 0. Então, isso aqui tem que dar, apaguei a paletinha, 5,75 vezes 10 a 14, ou, se eu quiser escrever mais bonitinho, como ele aqui só está respeitando uma casa após a vírgula, a melhor resposta é que respeita também só uma casa após a vírgula. Então, se eu tenho 5 antes do 7, eu posso arredondar para um 8. Se tivesse 5,74, continuaria 7. Ok? Vezes 10 a 14. Essa é a frequência de corte. Então, estamos aqui, 10 a 14 positivo, né? Frequência alta. Aqui. Beleza, gente? Vamos embora. Questão 6. Tá pequenininho. Aqui, questão 6. Sobre o efeito fotoelétrico, eita. Sobre o efeito fotoelétrico, abri aqui sem querer, marque a alternativa correta. A. O efeito fotoelétrico depende da intensidade da radiação incidente sobre a placa metálica. Então, isso aqui é falso. Não depende da intensidade, como a gente viu. O efeito fotoelétrico, para ele acontecer, depende ou da frequência ou do comprimento de onda. Ok? Não há frequência mínima necessária para a ocorrência desse fenômeno. Isso é falso. Há uma frequência mínima que a gente está chamando de frequência de corte. C. A frequência de corte é fruto da razão entre a função trabalho e a constante de Planck. Bom, para a gente demonstrar isso, então o que a gente vai fazer? E cinético é igual a H vezes F menos a função trabalho. E aí, de novo, eu quero a frequência de corte. Então, consequentemente, isso aqui vai a 0 e isso vira um F0. 0 é igual a H vezes F0 menos W, menos função trabalho. Então, passa negativo, processo que a gente está já acostumado a fazer. Menos dos dois lados, eu posso multiplicar tudo por menos 1 e já botar mais. Então, a frequência de corte vai ser W dividido por H. Frequência de corte é fruto da razão entre a função trabalho e a constante de Planck. Correto. Está aqui. Mostrado. Eu tinha um professor de matemática que fala, provado por A mais B, que está certo. Então, provado por A mais B, que está certinho. Vamos só falar da D rapidamente, né? A energia cinética dos fotoelétrons é diretamente proporcional ao comprimento de onda da radiação incidente. Então, o erro aqui é falar que é diretamente proporcional. É diretamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. E aí vocês olham lá, até na nossa... Eu já fechei a simulação. Mas se vocês olharem... Deixa eu abrir aqui rapidamente. Não se assustem aqui com a minha tela, tá bagunçado. Conforme eu vou diminuindo a frequência, olha o que acontece com o comprimento de onda. Vai aumentando. Então, aqui eu tenho um baixíssimo comprimento de onda. Vamos ligar uma intensidade alta. Olha a quantidade de elétrons. Então, é inversamente proporcional ao comprimento de onda, tá? Quanto menor o comprimento de onda, mais elétron, certo? Então, vamos voltar aqui para o Open Board. Então, a energia cinética dos fotoelétrons é inversamente proporcional ao comprimento de onda.
é diretamente proporcional à frequência. Beleza? Letra C, próximo. Questão 7. Eu fiz aqui, tá pequenininho, tá pequenininho, tá apertado, mas acho que vai dar para fazer. Deixa eu dar mais um pimba aqui, deixa eu ver se dá para ver tudo. Não, cortou. Dá sim. Verifique se ocorre a emissão fotoelétrica, a função trabalho, né, ele deu aqui 2,5. Verifique se ocorre a emissão fotoelétrica quando este metal, quando sobre esse metal incide luz de comprimento de onda, aqui, então ele mandou separar esse comprimento de onda, 6 vezes 10 a menos 7, e deu o valor da constante de Planck e da velocidade da luz. Então eu quero saber se existe a emissão fotoelétrica. Então como é que eu vou provar isso? Eu preciso calcular a energia cinética envolvida aqui, né? Só que aí, de novo, ó, não é HF porque eu não tenho frequência. Eu posso até calcular a frequência usando esses dois valores, mas, pô, um rolezão, né? Calcular a frequência para usar na fórmula, sendo que eu tenho um jeito de usar, fazer de azul, que é HC sobre lambda menos função trabalho. Então, ó, eu já tenho um esqueminha aqui para usar. Fiquei tentando ajeitar e deixou mais feio. Aqui, sobre lambda menos a... Eu falei H, né? Eu tô falando H toda hora. W. Então, eu não sei se eu falei H agora. Mas, enfim, W, tá? Função trabalho. Vou parar de chamar pela letra. Função trabalho. Então, consequentemente, o que eu vou ter aqui? Eu tenho que calcular a energia cinética. Se a energia cinética dá zero, quer dizer que esse é o comprimento de onda de corte. Se a função cinética se a energia cinética dá positiva, isso quer dizer que sim, há emissão fotoelétrica. Se a energia cinética dá negativa, quer dizer que não há emissão fotoelétrica. Então, olha só, HC, de novo, nós temos já esse valor calculado para nós. Então, vou olhar aqui, ó, na minha tabelinha de constantes, que está muito grande. Deixa eu diminuir um pouco. É porque o zoom está muito alto, né? Pronto. Aqui, ó, quando for necessário. Então, já tiramos todas as informações aqui, né? Quando for necessário, use HC em eletrovolt vezes metro. Ó, o comprimento de onda está em metro. Então, vou usar. Por que não? 1,240 vezes 10 a menos 6 eletrovolt vezes metro. E isso aqui, vou botar rapidinho aqui, para botar um dividido bonito. Dividido pelo comprimento de onda, que é 6 vezes 10 a menos 7. Isso aqui está em metros, menos a função trabalho, que é de 2,5. Se eu estiver falando um pouco estranho, gente, eu troquei a haste aqui do aparelho, tá agarrando na minha boca, não está nem incomodando, agarra mesmo. Então, de vez em quando eu tenho que dar umas mexidas aqui. Bom, 1,240 dividido por 6, isso vai dar aproximadamente 2,1. Né? Se eu fizer aqui agora, então 1,240 dividido por 6, isso vai dar 0,20, mais ou menos. Então 0,20. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 7, o que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes. Isso tudo menos 2,5. Então, essa energia cinética vai ser de 0,20. Eu tinha feito a conta, porque dependendo desse valor aqui, vai dar uma mudancinha ou outra, tá? Então, menos 6 menos 7, isso vai dar 10 elevado a 1. Menos 2,5. Vai caber aqui mesmo. Então, a energia cinética vai ser 0,20 vezes 10 dá 2. Menos 2,5
Eita. Isso aqui significa que não haverá emissão fotoelétrica, porque isso aqui vai dar um valor negativo, né? B. Qual a frequência mais baixa de luz incidente para arrancar elétrons do metal? Então agora ele quer a frequência. Se ele quer a frequência mais baixa, isso a gente já sabe qual que é o nominho, é a frequência de corte. Ok? Então o que a gente vai ter? A energia cinética desses elétrons é igual a H vezes F menos a função trabalho, sendo que vou chamar a energia cinética de zero. 0 é igual a H, que ele falou que é 4,12, né, vezes 10 a menos 15. Só ver se ele usa 12 ou 14. 4,2. Melhor ainda. Então, 4,2 vezes 10 a menos 15, vezes F0 menos 2,5, né? Que é a função trabalho. Passa para lá, negativo, né? Aí vira um pouco repetitivo. Acho que é por isso que a gente precisa treinar. Porque depois que vira repetitivo, quer dizer que a gente pegou a manha de como fazer. Se toda vez a gente pega uma questão, eu estou fazendo isso aqui, nossa, isso? Se você ainda está pensando o que é, você ainda não pegou a manha. Aí eu aconselho a experimentarem, treinarem por vocês. Beleza? Me ver resolvendo questão é mil maravilhas, né? Mas vocês, na hora que pegam para fazer, dá perrengue. Então esses perrengues precisam passar para vocês me falarem quais são e eu poder ajudar. 10 a menos 15 eu posso jogar lá para cima como 10 a mais 15 dividido por 4,2. Deixa eu pegar aqui para fazer uma separação bonitinha. Então F0 vai ser... Posso roubar um 10, né, como a gente já fez. 25 vezes 10 a 14. Roubei um 10 dali. Dividido por 4,2. F0 então vai ser 25 dividido por 4,2. Vamos fazer. Eu já fiz essas contas, mas é bom para vocês darem uma olhada. Então 250 e some com uma vírgula. 42 não dá, então vai ter que ser direto mesmo. Vezes 5 vai dar 210. Então aqui 5 a 210. Isso aqui vai dar... sobra 40, né? Vem 0, vírgula. Isso aqui é 9. E acho que já tá bom. 5,9 vezes 10 a 14 Hz. Este é o valor da minha frequência de corte. 5,9 aproximadamente. Tá, dei uma aproximada aqui e tal, mas para nós tá bom. Beleza? Até numa questão discursiva, isso a gente tem que levar em consideração. Eu tenho que perceber os arredondamentos que vocês fazem, mas vocês podem arredondar, certo? Principalmente questões discursivas. Objetivo, a gente tem que tentar chegar ao resultado, né? Então, às vezes a gente arredonda muito, a gente fica muito longe do resultado que é correto, ou as alternativas não deixam a gente fazer isso. Vamos lá, 8. A luz amarela de uma lâmpada de sódio usada na iluminação de estradas tem o comprimento de onda, tá aqui, de 589 nanômetros. Qual é a energia de um fóton emitido por uma dessas lâmpadas? Aí agora vocês estão vendo que não é a energia do elétron que ele perguntou, é a energia do fóton. E a energia do fóton é HF, ou, aqui no caso, como ele está falando de comprimento de onda, a energia do fóton, vou botar com F maiúsculo, tá? Que ficou meio feio esse F. A energia do fóton é HC sobre lambda. Aí, ó, a energia do fóton, então, vai ser
De novo, HC. Opa, eu já vi isso em algum lugar também. Tá aqui. Tá num tamanhozinho aceitável aqui. Fecha e fecha. Vou botar no cantinho. Bom, então, de novo, ó, aqui está em nanômetro. Eu tenho um valor que ele me deu com eletrovolt vezes nanômetro, para não ter que modificar nada. Então, melhor ainda, ó, HC é 1240 eletrovolt vezes nanômetro. 1000, né? Isso aqui, parece um 4. Dividido por lambda, que ele me deu o valor. 589. Aí a gente tem que ter cuidado com as unidades, tá, gente? Nanômetros. Nanômetro com nanômetro, tudo show. Pode fazer a conta sem problema, tá? Então, nanômetro aqui vai embora com nanômetro, só vai sobrar eletrovolt. E aí eu tenho que fazer aqui a energia do fóton, 1240 dividido por 589. Aqui eu vou buscar a minha folhinha. Vai dar aproximadamente, no resultado final aqui, 0, aliás, desculpa, 0 não. É porque eu fiz a conta diferente aqui no livro, no caderno. 2,1 aproximadamente, né? 2,1 eletrovolts. Deixa eu só dar aquela conferida, porque eu fiz essas contas antes com um leve sono. 589. 2,10, 2,11. Então 2,1 tá ótimo. Certo? Aqui, nossa energia do fóton. Então cuidado, né? Nem toda energia é energia cinética do elétron que tem que usar a fórmula inteira. Aqui ele pediu só a energia do fóton. Energia do fóton. Beleza. Questão 9. Tá pequenininha, vamos aumentar. Pimba, pimba. A energia necessária para remover um elétron do sódio metálico é 2,28 eletrovolts. Essa energia, então, a gente chama de função trabalho. Uma luz vermelha com lambda igual a 680 nanômetros provocará efeito fotoelétrico? Então, se eu quero saber se tem efeito fotoelétrico, eu quero saber se tem energia cinética. Ok? Então, consequentemente, a gente vai ter que fazer essa continha usando a equação toda, né? H, de novo, ó, que ele está falando de comprimento de onda. C sobre lambda menos a função trabalho. Então eu quero saber se essa energia vai provocar efeito fotoelétrico. Então beleza. HC a gente já fez. Como o lambda está em nanômetros, eu posso usar aquele valor que ele me deu, né, de 1240 eletrovolt vezes nanômetro. Ah, professor, não vou lembrar. Bom, né, aqui agora nessa nossa prova, né, vocês vão estar em casa, podem usar esse valor, não tem problema não. Deixa eu dar uma ajeitada, ficou muito para baixo. E lambda, né, 680 nanômetro. Eu não aconselho, se vocês puderem evitar, a calculadora, tá? Para treinar justamente para o Enem. Mas também, né, acho que a gente tem que esperar essa maturidade aí de vocês. Vamos ver. Bom, então aqui, ó, nanômetro, vai embora com nanômetro. 1240 dividido por 680. Então eu já fiz também essa conta. Isso vai dar 1,82. 1,82 menos 2,28. Preciso nem fazer essa conta para mostrar que não provocará efeito fotoelétrico, porque a resposta será negativa. Então, não provoca efeito fotoelétrico. Na B, qual é o comprimento de onda? Imaginei, né? Do limiar fotoelétrico do sódio. E que cor corresponde a esse limiar? Bom, então vamos lá. Qual o comprimento de onda do limiar fotoelétrico? O limiar fotoelétrico também a gente pode chamar de
comprimento de onda de corte. Tá? Esse limiar fotoelétrico é a mesma coisa que energia cinética mínima. Então, qual o comprimento de onda do limiar fotoelétrico? Então, quero saber lambda. E que cor isso significa? Bom, primeiramente, mesma fórmula que eu usei, só que ao invés de trocar o valor de lambda, eu quero descobrir. Então, HC sobre lambda menos W. 0 é igual, isso aqui eu já sei o que é, né? 1240 eletrovolt vezes nanômetro. Então a resposta será já dada em nanômetro, para ajudar. Dividido, ficou torto, mas por lambda menos 2,28. Bom, isso aqui então, posso passar o 2,28 ou tudo isso para lá, enfim. Então isso vai ser menos 1240 eletrovolt vezes nanômetro. Estou deixando as unidades para vocês. Isso aqui é eletrovolt, tá? Vocês compreenderem o que está acontecendo, mas também vocês não precisam se prender a esse capricho, não. É bom para saber quem é quem aqui. Bom, chegamos aqui nessa relação. O que eu posso fazer? Multiplicar cruzado. Tenho um escondido aqui embaixo e posso pegar esse cara e passar multiplicando. Então a gente vai ter, ó, menos 2,28 vezes ômega, isso tudo é eletrovolt, que é igual a menos 1240 eletrovolt vezes nanômetro. Se eu pegar, eu posso dividir eletrovolt por eletrovolt e vai sumir. Então isso é bom. A resposta já vai ser dada em nanômetro. Menos com menos pode ficar mais. E lambda, então, será 1240 dividido por 2,28. E a resposta, né, em nanômetro já. 1240 dividido por 2,28 vai dar, acho que eu dei uma aproximada, mas 544 nanômetros. Como que a gente vai saber a cor disso? Provavelmente, né, na prova de vocês, terá uma folhinha mostrando o espectro visível de cor. Se a gente pesquisar espectro visível e comprimento de onda, por exemplo, a gente acha uma imagem em que mostra que isso tudo aqui é verde. Verde. Tá? Mas isso a gente tira do espectro visível, beleza? Bora para a questão 10 e a última. Chegamos lá, sobrevivemos. Em um laboratório de física, os estudantes fizeram um experimento em que a radiação eletromagnética do comprimento de onda lambda igual a 300 nanômetros incide em uma placa de sódio, provocando a emissão de elétrons. Os elétrons escapam da placa do sódio com energia cinética máxima, e aí ele usa até mostra a fórmula, sendo E a energia de um fóton da radiação, né, e W a energia mínima necessária para extrair um elétron da placa, a função trabalho. A energia de cada fóton é HF, então ele deu todas as informações nessa questão, sendo H a constante de Planck e F a frequência da radiação. Mais explicado que isso, impossível. De acordo com a situação descrita, a energia cinética máxima de um elétron que escapa da placa de sódio em eletrovolt, ele dá todas as informações. Velocidade da luz, o que é um nanômetro, a constante de Planck que você tem que usar, a função trabalho do sódio e a transformação de eletrovolt para joule, certo? Mas como ele quer aqui, ó, em eletrovolt, então está resolvido aqui, ele já deu tudo bonitinho em eletrovolt. Ufa, vamos lá. Ufa não, porque é a mesma questão, né? Ele só tem um texto gigante para mostrar. A energia cinética vai ser igual à energia do fóton menos a função trabalho. Aí ele fala que ele incide uma radiação de 300 nanômetros de comprimento de onda. Ou seja, no fim,
eu quero saber energia cinética, mas usando a fórmula HC sobre lambda. Eu quero usar a fórmula usando o comprimento de onda. Então a energia cinética vai ser H. Agora eu vou fazer essa conta aqui para a gente dar uma olhada, né? Usando os valores que ele deu. 4 vezes 10 a menos 15 eletrovolo vezes segundo, vezes 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, sobre, para ficar mais retinho, aí olha só, ele fala 300 nanômetros, então 300, mas eu não posso botar nanômetro aqui, por que não? Quando eu usava aqueles valores dados, ele já dava uma opção de nanômetro. Aqui ó, ele está dando metros por segundo. Então, se essa componente, que é a velocidade da luz, está sendo medida em metros por segundo, a minha frequência, o meu comprimento de onda também tem que ser medido em metros. Ou seja, vou usar essa relação que ele me deu aqui. 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então eu não posso usar simplesmente 300 ali, ok? Em outras questões eu pude porque eu usei vou puxar para cá, depois eu apago. Eu usei isso aqui. Aqui, ó, em eletrovolo vezes nanômetro. Como eu usei isso aqui direto, esse valor que ele me forneceu, então eu posso usar embaixo como nanômetro. Como aqui ele está me dando as informações separadas, ele já está dando em metros por segundo. Beleza? Opa, estou esquecendo de uma leve fator aqui, que é o menos a função trabalho, né? Isso tudo menos, deixa eu apagar aqui, menos a função trabalho, que ele fala que é 2,3. Pronto, agora eu posso puxar a linha. Energia cinética, então, será 4 vezes 3, aí eu escolho, tá? Posso fazer o quê? Por exemplo, eu que já quero simplificar tudo, posso pegar 3 do 300 e simplificar com esse 3. Aqui dá 1, aqui dá 100. Deixa eu deixar um 100 mais bonitinho. 100. E aqui 1. Então esse 3 aqui sumiu. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte. Fazer 4 então vezes 1 dá 4. 10 a menos 15 vezes 10 oitava, eu repito a base e somo os expoentes. Menos 15 mais 8, menos 7. Sobre, e aqui um menos, né, 2,3. Aí olha só, não é 100 que é 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 9. Então 10 ao quadrado, vou fazer aqui no cantinho de vermelho, ó. 100 é 10 ao quadrado. Isso vezes 10 a menos 9, o que a gente vai ter? A gente vai ter, repete a base e soma os expoentes. 2 mais menos 9, isso é 10 a menos 7. Então eu posso trocar aqui embaixo por 10 a menos 7. Duas coisas iguais que se dividem, né, dois números iguais que se dividem, eu posso simplificar e vira 1. No final, o que eu vou ter? Que a energia cinética vai ser 4 menos 2,3. Isso vai dar, então, 1,7 eletrovolts. Beleza? Isso encerra nossa aula, né, nosso videozinho aqui. Então, desculpa a demora aí, gente. Eu tive, né, tá bem atarefado essa época para mim, mas consegui fazer aqui. Vou fazer um outro vídeo de correção e aí vou escrever isso no mural lá quando eu for postar esse vídeo. Então quem já está vendo já viu o mural, para postarem as dúvidas específicas do conteúdo da prova, para eu fazer um vídeo de correção só sobre esses assuntos, certo?
No mais é isso, espero que tenha ajudado esse vídeo, né? Eu aconselho a fazê-los como uma revisão mesmo para a prova, para pegar a manha de como faz as contas, das simplificações, que o processo que a gente faz aqui, ele é bem repetitivo, né? Se a gente for ver, né, é muito repetitivo. Então, acho que quando a gente pega a manha de como fazer, ajuda. Tá bom, gente? Então, no mais é isso. Me despeço aqui, a gente se vê na sexta-feira. Um grande abraço, tchau, tchau.